Mas hoje nós vamos estar continuando, irmãos, com o nosso estudo baseado lá em João, capítulo 20, versículos 31, onde João diz que Jesus fez muitos sinais. Deixa eu achar aqui para não... Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que Deus colocou no meu coração, quando comecei essa série de mensagens baseado nesses textos, com esse objetivo, de, através dos sinais, dos milagres que Jesus realizou, fazer com que eu e você possamos cada dia mais continuar crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando a Bíblia fala que nos últimos tempos vai acontecer apostasia, as pessoas vão abandonar a fé em Jesus para seguir outra fé que não seja essa, outra mensagem que não seja essa. Isso já está acontecendo, irmãos, no nosso meio. Já está acontecendo. Tem muitos irmãos que, por causa das dificuldades, das provações que muitas vezes têm passado, as decepções, às vezes com os cristãos, decepção, às vezes fica decepcionado com Deus, decepcionado na vida profissional, vida financeira, e não, às vezes, tem assim uma visão de perspectiva de saída, acabam ficando decepcionados e abandonando a fé, e seguindo um caminho que não é o caminho do Senhor. Então, por isso, entendo que é oportuno, sim, nós estamos meditando sobre os sinais de Jesus, porque eles revelam quem Jesus é e qual é o propósito de Deus através da vida de Jesus, dos milagres que Jesus realizou, para mim e para você. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre se eu não estou enganado, é o quarto milagre, o quarto sinal que Jesus realizou, e está baseado no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, quando Jesus ali cura um cego de nascença. Então, abra a sua Bíblia em João 9. É um texto muito extenso, tem todo aqui a história. Eu vou ler todo o texto, todo o capítulo, mas hoje nós vamos falar só sobre os primeiros 5 versículos, tá bom? Alguns ensinamentos que Deus tratou comigo, me ensinou através desse relacionamento de Jesus ali com os seus discípulos, com aquele homem ali, com aquele cego, que serve também para edificar a nossa vida e nos levar a confiar mais e mais em Cristo Jesus. Então eu vou ler todo o capítulo, para a gente só ter uma visão geral assim, de tudo que aconteceu, mas nós não vamos estudar e meditar em todo o capítulo, tá bom? Então peço paciência dos irmãos, para que a gente possa ler e que o Senhor possa estar cativando a mente dos irmãos ali, não deixando que você se distraia com nada. Então vamos orar antes de ler, então, para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Paizinho, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que necessitamos do Senhor. Queremos mais e mais do Senhor, como cantamos aqui, Senhor. O Senhor é o pão da vida, Senhor, e nós precisamos de Ti.
O Senhor, ó Deus, é a água da vida, que sacia a nossa sede, então nós precisamos de Ti, porque estamos neste mundo, ó Deus, e queremos que o Senhor venha fluir em nós, ó Pai, com a Tua palavra, flua em nós e flua através de nós, e hoje através de mim, Senhor, que Tu possa fluir através da minha vida aqui com a Tua palavra, para que a Tua palavra possa realmente fluir como um manancial de água viva no coração dos meus irmãos, ó Pai. Para que aqueles que ouvirem essa palavra, ó Pai, nesta noite, possam, ó Deus, ser levados a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e eles possam viver crendo nele, Senhor, sem desanimar, sem perder a esperança, sem se conformar com o mundo, mas, ó Deus, viver cada dia, Senhor, se oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de agir, ó Deus, eu nada posso, Deus, eu nada sei, dependo totalmente do Senhor. Então, ó Deus, prevaleça no meu coração, na minha mente, no coração dos meus irmãos e nas suas mentes também, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: como, pois, te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: este é o vosso filho, que vós dizias ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho,
e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. E clamaram, pois, pela segunda vez, o homem que lhe tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abrira os olhos? Respondeu-lhe, já vou-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Então tem muito ensino aqui. Tem muito material aqui para nós. Mas, como eu disse, hoje nós vamos estar nos atentando aos primeiros 5 versículos desse capítulo, que já tem bastante ensinamento para nós. Mas a primeira coisa que eu gostaria de repartir com os irmãos está no versículo 1. Quando o texto diz, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, eu não vou afirmar para os irmãos, eu não tenho certeza, se o final do capítulo 8 é o início do 9, se as coisas foram subsequentes. Mas, se você olhar o versículo 59, você vai ver
o que estava acontecendo com Jesus quando Jesus viu esse cego? Dá a entender aqui que foi subsequente, porque diz assim: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se deles, saindo do templo, e passando pelo meio deles, assim se retirou. Ali o contexto, ele estava no meio de uma grande multidão, Jesus tinha feito um milagre, e ali as pessoas estavam questionando Jesus, que ele não era o Cristo, o Filho de Deus, e quando Jesus enfatiza, dizendo que ele é o Filho de Deus, os judeus que estavam ali quiseram apedrejar Jesus, quiseram matar Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus se considerasse o Filho de Deus. Então, se é subsequente o versículo 1 do capítulo 9, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, irmãos, e versículos como nós temos aqui. Ela foi escrita em livros. Isso foi uma divisão que os homens fizeram depois. Mas eu quero crer que é subsequente aqui, porque diz, e Jesus então se retira e diz, aí continua no versículo 1 aqui, no capítulo 9, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Porque o que Deus falou comigo aqui, irmãos, essa história aqui desse cego, ela dessa cura que Jesus fez, desse homem cego de nascença, ela é diferente de outros milagres que Jesus já tinha realizado e realizou. A gente vê que Jesus não tinha um padrão para realizar milagres. A gente vê que aqui, para alguns, Jesus somente deu uma palavra e a pessoa foi curada. Outros só tocaram em Jesus, foram curados. A outros, Jesus disse, olha, pode ir embora e o teu filho já vive. O teu servo não vai morrer, ele também vai ser curado. Mas aqui Jesus fez lodo, cuspiu no chão e fez lodo. Eu entendo que Jesus fez isso porque ele era cego. Ele não viu o que Jesus estava pondo ali nos seus olhos. Porque talvez se fosse um de nós que estivéssemos com um problema no olho e falar, peraí, eu vou cuspir aqui no chão, fazer uma saliva e vou pôr, a gente ficaria com nojo. Talvez nem aceitaria que Jesus tocasse em nós. Porque a gente tem essa questão aí de higiene, né? Mas para esse homem cego, Jesus pôde fazer isso. Ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou ali nos olhos dele. E Jesus usou, um ensinamento, Jesus usou as coisas da natureza que Deus criou. Usou a terra, fez um lodo, porque o homem foi criado, às vezes a gente tem tanto luxo, né? A gente tem tanta coisa assim de não toca nisso, não toca naquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pisar na terra. Os pais hoje têm tanto cuidado com os filhos, não pode pôr no chão. Não pode fazer isso, não pode comer aquilo. E claro que nós temos que tomar cuidado, sim. Mas nós precisamos entender que nós fomos criados do pó da terra. Nós somos criados do pó da terra. Você acha que você é uma pessoa, olha, eu sou tão bonito, eu sou tão... Olha, mas um dia você vai voltar para o pó da terra. Lá é o nosso destino. Então, nós não temos motivo para nos orgulhar. Deus nos criou do pó da terra. E aqui Jesus pega o pó da terra para curar ali os olhos daquele homem. Mas não é sobre o lodo que eu quero falar. Mas eu quero falar, o que Deus tratou comigo foi essa questão de Jesus ter visto aquele homem. Foi diferente porque aqui não mostra esse homem ouvindo falar de Jesus, e ter outro texto diz que Jesus estava passando e tinha 2 cegos, e eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas aqui não diz
que aconteceu isso? Não, Jesus estava passando e Jesus foi que viu aquele homem cego. E Jesus viu que ele era cego de nascença. E foi isso que me deixou maravilhado, irmãos. Isso que me deixou assim, confortado e cada dia mais confiante em Deus. Que quando nós, irmãos, não temos força, não temos nem visão espiritual para ver Jesus, para ver o poder de Deus, para crer nele, mas nós temos essa certeza de que, por mais que nós não temos visto, como esse homem, ele não viu Jesus. Ele não viu ali que Jesus estava passando, foi Jesus que viu ele, foi Jesus que viu a necessidade dele. E Jesus então se moveu de compaixão para com ele e então desejou que ele fosse curado. Irmãos, como nós precisamos ter essa visão de Deus, essa visão de Jesus, que nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos aqui sozinhos, abandonados, sem esperança. Não, irmãos, nós temos um Deus que nos vê. Hoje de manhã foi lido lá, o Felipe leu, eu li um texto, depois o Felipe confirmou com outro texto, dizendo que os olhos do Senhor, lembra os textos aí, Felipe? Abre aí. Um é o Salmos 33. Eu não anotei aqui nas minhas anotações, nós vamos ler sobre essa questão de que Deus vê, irmãos, Deus me vê, Deus vê você, Deus está vendo, Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da sua necessidade. Assim como Jesus estava passando ali, né, ele estava sendo perseguido, as pessoas queriam matar, mas isso não impediu Jesus de ver aquele homem cego, e de Jesus se aproximar dele, com o desejo de curá-lo daquela doença. Qual que é o texto? Me ajuda aí, Felipe. Liga isso. Salmos 33, versículo 13 em diante. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém. E 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Isso aqui dá mais ênfase ainda, irmãos, a essa questão do amor de Deus por nós, questão de Jesus se compadecer de nós, Jesus saber das nossas necessidades. Porque quando Jesus viu esse cego, o texto diz que Jesus passa para aqueles que têm um coração perfeito diante dele. Esse homem não tinha esse coração perfeito diante de Deus. Ele nem estava esperando que Jesus fosse passar por ali, que Jesus se importasse com ele. Até porque ele era cego. Mas Jesus se importou com ele. Jesus se importou com o seu problema. Jesus se importou com a sua doença, com a sua necessidade. E Jesus, então, vai até aquele homem, e sem ele pedir, sem ele clamar, Jesus, então, prepara ali um lodo,
e coloca nos seus olhos, diz para ele ir se lavar, e aquele homem então vai, se lava e ele volta vendo. Irmão, se Jesus, ele faz isso com um homem aqui que era ímpio, com um homem que nem estava clamando a ele, com um homem que nem estava pedindo para que ele pudesse curá-lo, quanto mais nós, irmãos, que temos crido nele, temos nascido de novo, cremos que pela fé em Jesus Cristo passamos a ser filhos de Deus, quanto mais para nós. Jesus, ele tem visto, irmãos, as minhas lutas, ele tem visto as suas lutas, tem visto as suas lágrimas, ele tem visto os seus problemas, ele tem visto as suas dores. E Jesus também, ele quer agir na sua vida. Ele quer também curar você. Ele quer sustentar você nesse momento de aflição. Mas para nós que já cremos nele, que já temos essa revelação do Evangelho, ele diz que agora seus olhos estão, ele passam e procura aqueles que estão olhando para ele. Aqueles que estão com um coração perfeito diante dele. Não é uma perfeição nossa, mas está com um coração perfeito diante dele. Está dentro daquilo que o Felipe mesmo colocou lá de manhã. Sobre a questão de como que nós podemos oferecer um sacrifício que agrada a Deus. É quando a gente coloca tudo que nós somos, tudo que nós temos, diante dele, à disposição dele, dependendo totalmente dele e do agir dele nas nossas vidas. Isso é um coração perfeito diante de Deus, que não se baseia na sua capacidade, na sua força, nos seus recursos, naquilo que você pode fazer. Então diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para contemplar aqueles que têm o coração perfeito diante dele. Então esse foi o primeiro ensinamento que Jesus trouxe para mim aqui nesse texto. Quando Jesus vê aquele homem. Muitas pessoas já tinham visto aquele homem ali cego. Tinham visto aquele homem ali mendigando. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, que já estava, mas já era adulto, porque os seus pais disseram, olha, pode perguntar para ele, porque ele já é adulto, ele já responde por si mesmo. Mas ninguém fez nada por ele. Talvez colocaram alguma esmola, alguma ajuda para ele poder se manter. Mas quando Jesus passou por ali, ele não recebeu uma esmola. Ele recebeu um milagre. E esse milagre deu a ele uma nova vida. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Muitas vezes a gente está buscando esmolas, esperando que algum homem, alguém faça alguma coisa por nós. Mas aqui o texto nos fala que Jesus pode fazer um milagre. Jesus viu e Jesus então se compadeceu e Jesus então devolveu a visão àquele homem. Com a visão, ele teve uma nova vida. Irmãos, como nós precisamos tirar os nossos olhos dos homens. Talvez você ache que a sua segurança está no seu emprego, está no seu trabalho, na sua empresa. Isso tudo, a Bíblia diz que é vaidade. É correr atrás do vento. Quando nós, irmãos, não estamos olhando para Jesus, estamos olhando para os nossos recursos, as nossas condições e confiando nisso para que a gente possa estar bem, é porque nós estamos cegos. Nós estamos cegos e não estamos sabendo o caminho para onde ir.
Mas graças a Deus porque Jesus nos vê. Jesus te vê. Jesus está te vendo. Jesus nessa noite quer passar pela sua vida. Jesus quer abrir os seus olhos, como Jesus abriu os olhos daquele cego, para que ele possa fazer esse milagre. Te dar a você uma nova vida. Não uma vida mais baseada ou confiada na sua própria força, nas coisas deste mundo, mas uma vida agora confiada, alicerçada naquele que é e pode todas as coisas, que é Jesus Cristo. Não foi o cego que pediu, irmãos, mas foi Jesus que desejou curar aquele homem. Jesus desejou curar aquele homem. E eu creio que o coração de Jesus não mudou, ele não mudou. Não importa qual é a sua doença, qual é a sua necessidade, Jesus quer também agir na sua vida nessa noite. Jesus quer curar você. Jesus quer entrar com a provisão, Jesus quer entrar com o livramento, Jesus quer entrar com a cura. Jesus quer passar pela sua vida nessa noite. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer realmente governar a sua vida. Ele quer abrir os seus olhos. Como ele abriu os olhos daquele cego. Então Jesus viu um homem cego. E Jesus abriu os olhos dele. Se você não tem visto, talvez saída para os seus problemas. Jesus quer, nessa noite, abrir os seus olhos. Mas é preciso que você venha a Ele com o seu coração quebrantado. E você confesse para Ele: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. Amém? Senhor, esse foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento. Versículo 2. Seus discípulos dizem assim. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Era uma crença no meio do povo judeu que se alguém estivesse passando por uma calamidade, um sofrimento muito grande, é porque tinha algum pecado naquela vida. E é por isso que, quando Jesus está passando ali, os discípulos veem aquele homem cego de nascença, eles perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Foram os seus pais ou ele que pecou para que ele nascesse cego? Porque essa era a crença no coração dos judeus. E quando você olha para a vida de Jó, você vai ver que Deus estava tratando com Jó. Mas quando seus amigos ficam sabendo do que tinha acontecido na vida de Jó, primeiro, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, depois perdeu toda a sua saúde. O seu corpo estava ali definhando, cheio de feridas. E aqueles amigos vão visitar Jó, eles começam também com essa mesma concepção. Olha, você está passando por isso porque tem pecado na sua vida. E começam a acusar Jó. E nós, irmãos, muitas vezes temos tido essa mesma atitude com nossos irmãos, com as pessoas que talvez estão ao nosso redor. Ah, aquele irmão está desempregado, está passando por talvez provações, não consegue trabalhar, alguma coisa está errada. Certamente ele plantou alguma coisa lá e agora
está colhendo aqui as consequências. A gente começa a julgar as pessoas nos momentos que elas estão passando por aflições. Tem 2 textos da palavra de Deus, eu gostaria de repartir com os irmãos, que servem de alerta para nós, irmãos, para que nós não estejamos julgando os nossos irmãos quando eles estão passando por dificuldades. Porque as dificuldades nas nossas vidas, irmãos, todos nós vamos ter. Alguns em maior quantidade, outros em menores. Alguns talvez não vão ter uma dificuldade que eu tenha, mas vão ter em outras áreas. Mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse para nós, temos bom ânimo. E por isso ele vai dizer, olha, não julgueis antes da hora, não julgueis para que não sejais julgados. Aqui os discípulos falam, Senhor, quem pecou? Esse homem é cego porque os pais deles devem ter pecado. Ou ele mesmo pecou, Senhor. E por isso, agora ele está sendo punido com essa doença. Precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque Deus não nos colocou como juízes dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 69. Salmos 69. Às vezes a gente gosta muito de usar Romanos 8, 28, para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas às vezes quando a gente vê algum irmão sofrendo, passando por alguma situação, a gente não lembra disso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez aquele irmão esteja passando por uma dificuldade, uma doença, um momento de desemprego, porque Deus tem um propósito também naquela situação. Às vezes não era a vontade de Deus, mas está acontecendo, e o texto vai dizer, que o próprio Jesus vai dizer mais para frente, ele diz, olha, não é pecado de ninguém, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, muitas vezes, alguns momentos que talvez eu possa estar passando, você possa estar passando, são oportunidades que Deus está nos permitindo passar, não é a vontade soberana dele, mas Deus está permitindo passar, e nesse passar por essas aflições, problemas, Deus quer ali manifestar a obra dele, na minha vida, na sua vida, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Diz assim o Salmo 69, aqui é Davi, que está orando e falando para Deus com relação aos seus inimigos. Olha o que ele diz, o versículo 18. Diz assim, aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Perdão, irmãos. Não, é isso mesmo. Essa mesmo. Bem conheces a minha afronta, versículo 19, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Pelo contrário, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Aqui era uma figura a respeito de Cristo, mas Cristo passou por isso. Mas aqui Davi estava passando também. Davi era uma figura de Cristo. E ele diz aqui, versículo 22, torne-se a sua mesa diante dele em laço, para a sua inteira recompensa e ruína. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da sua ira.
fique desolado o palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Pois, aí o versículo 26 mostra aquilo que eu estou querendo revelar aqui para os irmãos. Olha o que Davi diz: pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. O que estava acontecendo aqui com Davi? Deus estava tratando com ele. Deus estava corrigindo ele. Porque Deus tinha um propósito na sua vida. E Davi tinha, aqui nessa situação, Davi tinha desobedecido a Deus, tinha pecado. E o Senhor estava tratando com ele. E as pessoas, ele diz aqui, que estavam do seu lado, que poderiam consolá-lo, fortalecer a sua fé no Senhor, eles começaram a acusá-lo. Ele diz aqui, começaram a me perseguir a quem tu afligiste. Fala: Senhor, o Senhor está me afligindo? E eles, antes de me socorrerem, antes de terem compaixão de mim, antes de terem misericórdia de mim, eles me afligem ainda mais. E todos os dias eles ficam conversando sobre a minha dor, enquanto o Senhor está me ferindo. O Senhor ferindo? Sim. Muitas vezes o Senhor precisa, sim, irmãos, me ferir, Ele precisa te ferir, porque Ele nos ama. E o livro lá de Hebreus, o escritor vai dizer que nós devemos suportar a correção que vem de Deus, não desanimar quando por Ele somos corrigidos, porque Ele corrige quem ama. Então Davi estava sendo afligido por Deus. Deus queria resgatar Davi, Deus queria levar Davi a viver uma vida na dependência dEle, na confiança dEle, não confiar na sua própria força. E as pessoas, antes de se colocar do lado dEle e ajudar ele a passar por aquela aflição, começaram a acusá-lo, começaram a incriminá-lo, começaram a, diz ali, a fazer fofoca. Olha, está vendo? Está sofrendo porque pecou. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. E muitas vezes Deus está provando o nosso irmão, mas Deus também está nos provando para ver qual é a nossa reação, a nossa atitude diante daquele irmão que está sofrendo. Se nós vamos estender a mão, se nós vamos ser ali consoladores, se nós vamos ser apaziguadores. Como diz lá no Mateus capítulo 5, ele fala aí das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Abra também Romanos, pedi para o Felipe ler esse texto, Romanos 8, 33 até o 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Amém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aqui é uma exortação para nós, irmãos. Muitas vezes nós julgamos, condenamos
as pessoas por aquilo que nós estamos vendo com nossos olhos, sem ter discernimento espiritual, sem pedir sabedoria a Deus. E aqui, quem estará fazendo acusação contra os escolhidos de Deus? Se eu sou um filho de Deus, se Jesus me salvou, se Jesus está em mim, se Jesus está em você, você também é um escolhido de Deus. E eu não posso, eu não devo, irmãos, estar acusando você, eu não devo estar condenando você, porque foi Jesus que morreu por mim e morreu por você, foi Ele que derramou o seu sangue por mim e por você. E não é nosso papel, irmãos, julgar, condenar ninguém pela aparência, pelo aquilo que nós estamos vendo. Ali os discípulos já estavam julgando, e por isso perguntaram: Senhor, quem pecou aqui? Para ele poder estar passando por isso. Jesus disse: ninguém pecou. Mas isto aconteceu. Isto aconteceu. Diz aqui, versículo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, como nós precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida em todo o tempo. E que enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós vamos sempre ver desigualdade, nós vamos sempre ver injustiça, nós sempre vamos ver, muitas vezes, pessoas que são santas e justas, justificadas diante de Deus em Cristo Jesus, talvez morrer em um acidente, numa bala perdida, de uma doença. E muitas vezes nós vamos ver pessoas que são pecadores, confessos, que muitas vezes não vão ser condenados, que muitas vezes não vão sofrer as penas consequentes dos seus erros, dos seus pecados, dos seus crimes. Por isso que nós não podemos julgar, irmãos, ninguém pela aparência. Porque é Deus que sabe o que está no coração de cada um, e é Deus que julga. Por isso, lá no Salmos 37, se você for ler lá, pode abrir, Felipe, ler para mim, o versículo 1 a 9, ali o salmista, ele vai nos exortar ali a não ficar indignados quando a gente vê o sofrimento, às vezes na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e às vezes a gente não vê o sofrimento, às vezes na vida daqueles que estão vivendo no pecado. Lê aí, Felipe, fazendo um favor. Salmos 37, de 1 a 9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Não te indignes, não se deixe tomar por uma indignação de ver a injustiça nesse mundo, porque, irmãos,
a injustiça nesse mundo sempre vai acontecer. Enquanto Jesus não vier para buscar a sua igreja, nós sempre vamos ver injustiça. E é por isso que o salmista diz, quando você ver a injustiça acontecendo, não fique indignado por causa dessa injustiça, mas confia no Senhor. Faz o quê? O bem. E habitarás na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor. Também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Então, vamos entender que nós estamos no mundo, e aqui, irmãos, nós vamos ter sim aflições. O nosso nascer de novo, nos tornar filhos de Deus, nós temos Jesus na nossa vida como sendo, né, o poder de Deus sobre nós. Isso não nos isenta de sofrermos aqui as injustiças desse mundo. Mas a diferença é o que diz ali no versículo 29, né? Aqueles que esperam no Senhor, o que vai acontecer com eles? Herdarão a terra. Por quê? Porque o Senhor vê todas as coisas. E Ele recompensará cada um, segundo a obra que cada um de nós estivermos fazendo. Se nós estivermos fazendo a obra de Cristo, então nós vamos receber a recompensa pela obra de Cristo. Mas se nós estivermos fazendo a obra da carne, irmãos, nós vamos sofrer as consequências da obra da carne. Por isso que o texto aqui, Jesus vai dizer, olha, não é causa de pecado esse sofrimento, mas é porque Deus quer manifestar nele as obras de Deus. Quando você vê alguém sofrendo, ou quando você estiver sofrendo, que você não perca a esperança, que você não perca a fé, mas que você possa olhar para Jesus e saber que Ele sabe das suas necessidades, e você possa pedir força para Ele, para que você possa passar por essas aflições, sem desanimar, sem perder a fé, sem perder a esperança. Porque é nesses momentos, irmãos, de aflição, de luta, que Deus deseja manifestar a obra dEle nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Ele diz, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele a obra de Deus. Podemos entender, irmãos, que essas palavras de Jesus tinha o objetivo de nos ensinar que essa doença que aquele homem tinha não era da vontade de Deus, nem eram consequências de pecado, mas para que Deus pudesse revelar ali na vida dele a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? É Cristo. Qual é a obra de Deus para a minha salvação? Qual foi a obra de Deus para curar aquele homem? Foi Jesus. Então, quando nós estamos passando muitas vezes pelas provas da vida, tinha outros textos aqui, mas nós não vamos ler, sobre essa questão, quando nós estivermos passando por aflições, para nós não perdermos o ânimo, a esperança, não duvidarmos, porque é nesses momentos que Deus quer revelar a obra de Deus nas nossas vidas. E a obra de Deus é Cristo. Deus quer tirar nossos olhos das obras da carne, que muitas vezes nós estamos confiando, nós estamos esperando, e revelar que a obra dele, para mim e para você, é Cristo. E que se eu crer nele, se eu confiar nele, Cristo vai fazer um milagre na minha vida. E foi o que aconteceu ali. Cristo fez um milagre na vida daquele homem. Deus revelou ali a obra de Deus na vida daquele homem.
E depois, se você acompanhar todo o texto que nós lemos, você vai ver que depois aquele homem, ele tem um crescimento espiritual. Depois daquele milagre, que ele nem sabia quem havia feito esse milagre na vida dele, você vai ver lá no versículo 38 que ele diz, olha, vocês estão dizendo que ele é um pecador. Mas a Bíblia diz que Deus não ouve pecador. E nunca se ouviu falar de alguém que curou um homem cego de nascença. Mas ele me curou. Então, eu creio que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Por mais que vocês não creiam, por mais que vocês estão desprezando, mas eu creio que ele é um profeta, que ele é enviado por Deus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. E ele fez a obra de Deus na minha vida. Jesus é a obra de Deus para mim e para você, irmãos. E através dessa obra de Cristo, é que Deus quer operar um milagre na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos crer nele. Versículo 4, Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus tinha plena certeza porque ele tinha vindo a este mundo. Ele tinha vindo a este mundo para buscar e salvar perdidos, irmãos. E que ele precisaria oferecer o seu corpo para ser crucificado ali na cruz, para nos atrair todos a ele, para que ali pudéssemos ser mortos juntamente com ele. Ser sepultado o nosso velho homem, mas na sua ressurreição temos uma nova vida. Muitas vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus é ficar fazendo boas obras. Isso também faz parte. Mas quando perguntaram para Jesus, abra aí a sua Bíblia em João 6, se o que nós precisamos fazer para fazer a obra de Deus, o próprio Jesus responde. João 6, versículo 28. Jesus disse que convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Qual é a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Olha o que o Senhor Jesus disse, o que é fazer a obra de Deus. Disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que o quê? Em quem? O que é fazer a obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, para nós fazermos a obra de Deus, irmãos, é necessário crermos em Jesus. E não só cremos em Jesus e confessar que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, mas quando estivermos passando pelas lutas e provações, podemos confessar que Jesus é a nossa vida, que Ele é a nossa esperança. Porque Ele não disse que fazer as obras de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então, se eu estou passando por algum problema, alguma luta, alguma aflição, eu tenho que crer naquele que Ele enviou. E quando eu creio naquele que enviou, eu estou fazendo a obra de Deus. E quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou dando testemunho para as pessoas que estão me vendo, passando por aquela aflição, de que Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, e quem crê nele
quem crê nele não vai andar em trevas. Não vai perecer, não foi isso que ele disse? Deus enviou para que todo aquele que crê nele não pereça. Não é que nós não vamos ter problemas aqui, mas é que enquanto estivermos passando por problemas, se nós cremos nele, nós não vamos perecer. E esse é o maior desafio nosso, irmãos, nesses tempos de adversidade, de provação. Às vezes tanta provação financeira, tantas pessoas às vezes desempregadas, né? É de crer na obra de Deus. E a obra de Deus é essa, que você crê em Jesus. É tão simples. É tão claro. Por isso ele termina dizendo, lá no versículo 9. Deixa eu achar aqui. Versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, mas aqueles que veem, sejam cegos. Aqueles que veem uma outra saída, que veem uma outra solução para os seus problemas, diz, esses estão cegos e vão andar em trevas, mas aqueles que não veem, mas creem em mim, esses vão ver. Esses vão ver. Então o objetivo, irmãos, aqui de João capítulo 9, é mostrar para nós, através desse milagre desse cego de nascença, que ele é a luz do mundo. E ele vai dizer, quem segue a ele não andará em trevas. A gente viu no contexto aqui, que muitos não quiseram crer que ele era o Cristo. Pelo contrário, quiseram matá-lo. Mas aquele cego não. Aquele cego, quando encontrou com Jesus, Jesus o curou, ele confessou que ele cria em Jesus e que Jesus era o Senhor. Você pode ver aqui no versículo 36, quando Jesus se encontra com ele, que ele não tinha visto Jesus, ele era cego quando Jesus fez o lodo. E quando ele começou a ver, as pessoas perguntavam, quem é que te curou? Ele disse, eu não sei. Porque quando ele fez o milagre, eu estava cego. E quando eu voltei a ver, ele não estava mais lá. Aí depois Jesus se encontra com ele. E olha o que acontece. Jesus tinha sido expulso ali daquele lugar. E aí aquele jovem tinha sido expulso porque ele tinha confessado a Jesus. E versículo 35 diz, Jesus ouviu que o tinha expulsado. E o encontrando, olha, mais uma vez, irmãos. O mundo rejeita, o mundo despreza, mas Jesus não despreza. Jesus, sabendo que ele havia sido expulso, então Jesus vai ao encontro dele. Lá em Mateus 5, Jesus diz ali, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, maltratarem por causa do meu nome.
vocês são bem-aventurados, são muito felizes. Porque grande, ó, eu vou ler lá porque talvez eu vou colocar coisa que não é de lá. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele diz o quê? Qual deve ser a nossa atitude? Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui o cego foi perseguido, foi expulso por causa da fé em Jesus. Mas Jesus não o abandonou. Jesus foi ali se encontrar com ele, porque Jesus queria fortalecer a fé daquele homem. E aí Jesus tem um diálogo com ele, diz assim: e Jesus então, sabendo que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. E é este, e é aquele que fala contigo. E aí então ele responde: creio, Senhor, e o adorou. Crês tu no Filho de Deus? Crês tu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Quem é Ele para que eu possa crer? Jesus disse: é esse que está diante de você. Então eu disse: eu creio, Senhor. Eu creio. Irmão, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a obra de Deus em meu favor e em seu favor. Mas Deus precisa fazer um milagre na minha vida e na sua vida, que é abrir os nossos olhos para que nós possamos também ver Ele. Às vezes a gente está olhando muito para os problemas, para as limitações, para as dificuldades. Não está vendo Jesus. E por isso que os problemas às vezes se tornam insolúveis. Os problemas se tornam insuportáveis. Porque os nossos olhos estão no lugar errado. A obra que nós estamos esperando não é a obra de Deus. Não é Cristo agir, Cristo fazer, Cristo realizar. Nós estamos esperando os homens. E a Bíblia fala que maldito é aquele que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Aqui muitas pessoas rejeitaram Jesus, mas aquele cego, que não era mais cego, quando viu Jesus, disse: eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo. Que Tu és o Cristo. E você? Qual tem sido a sua atitude diante das lutas e das dificuldades? Das provações, do sofrimento, da doença? Qual tem sido a sua atitude? Seus olhos estão cegos? Se ainda estão cegos, peça para Deus abrir. Mas se Deus já abriu os seus olhos, agora Deus só espera que você tome uma decisão. A decisão desse cego aqui. Senhor, é o Senhor que é o Filho de Deus? É o Senhor que é o Salvador? Então eu creio no Senhor. E eu te adoro como meu Deus, como meu Salvador. Não importa o que vão fazer comigo ali, né? Que ele foi expulso ali, sabemos que ia ter consequências, mas disse: não importa, Senhor. Se Tu és o Cristo, Filho de Deus, importa que eu creia no Senhor. Então, irmãos, o que importa para mim e para você é que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque somente crendo nele, irmãos, João disse, somente crendo nele é que nós vamos ter a vida em seu nome. Não pense que vai receber alguma coisa, né? Tiago vai dizer, o homem que é inconstante em seus pensamentos.
Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. O homem inconstante dos pensamentos. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Ah, hoje eu confio, amanhã eu não confio. Não, eu creio, Senhor. Não importa o que está me acontecendo. Eu creio que Tu és maior do que tudo isso. Por mais, tem um texto, vou encerrar com esse texto, eu já tinha até fechado a Bíblia aqui, mas me veio a memória, se não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver aqui se eu não estou enganado. Coríntios capítulo 10. Diz assim, eu não vou ler todo o capítulo, mas depois você pode ler desde o versículo 1. Mas eu vou ler do versículo 9 em diante, diz assim: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana. Nossa provação é humana. Mas o quê? Fiel é Deus, que vos não deixará ser provado ou ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, na provação, ele diz que na tentação ou na provação aqui, no original é provação mesmo, ser provado, ser testado, para ver onde está a nossa fé. O contexto do capítulo 10 fala que o povo foi levado para o deserto, foi provado por Deus, mas não foram aprovados, porque não creram em Deus, murmuraram, blasfemaram contra Deus, e não foram aprovados. Mas ele diz aqui, mas nós hoje, serviu de exemplo para nós hoje precisamos crer que não vem, irmãos, provação sobre nós, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser provado acima do que podeis. Antes, com a provação, também dará o escape, para que possais suportar. Qual é o escape que Deus nos deu para suportar? É Cristo Jesus. Deus não deixa, irmãos, a gente passar por nada sem antes nos ter dado o escape. Deus já me deu o escape. Deus deu um escape para você. Esse escape se chama Jesus Cristo. Por isso o escritor dos Hebreus vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez obrigado pelo tratar do Senhor, ó Pai, no meu coração. E eu espero, Pai, que de alguma forma, ó Deus, eu possa ter me usado para também fortalecer a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Ele mesmo disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Então não queremos ter outra fé, Senhor, a não ser esta. Crer naquele que o Senhor enviou. Então nós cremos naquele que o Senhor enviou para a nossa salvação. Queremos cada dia o Senhor firme a nossa fé, firme os nossos olhos, firme os nossos passos em Jesus Cristo e na Sua palavra. Porque elas são, ó Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que não venhamos andar nas trevas.
mas andar na luz como o Senhor está na luz. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém.